Amém? Aleluia. Quem está feliz com o Senhor? Pegue a sua Bíblia, primeiro livro, Gênesis. Aleluia. E aí, João, beleza, João? É nóis. Gênesis 41. Aleluia. Gênesis 41, versículo 38. Diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber de tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Amém? Aleluia. Dá uma glória a Deus bem forte aí, vamos. Aleluia. Baixa um pouquinho aí, Deus, que acho que está muito alto. Amém? Agora aumenta um pouquinho. Aí sim. Irmãos, o texto fala sobre um homem chamado José. Vamos falar um pouquinho sobre a história dele, para que todo mundo entre no mesmo contexto, né? Gênesis 37 começa falando sobre ele. Ele era um jovem que tinha 17 anos de idade, e ele era alguém que era muito temente a Deus, né? E ele vivia numa família muito grande, né? Ele tinha mais 11 irmãos, eram 12, né? Que da onde vem as 12 tribos de Israel. E aí cada filho de Jacó representaria então uma tribo. E esse jovem, né, ele era alguém temente a Deus, e ele era muito próximo do seu pai. A Bíblia diz assim que Jacó amava a José mais do que a todos os seus outros irmãos. E por causa disso ele tinha um tratamento diferenciado. Ele era o mais novo até então, ainda faltava nascer Benjamim, né, lá no começo da história. E ele era o mais novo, e por ser o mais novo ele era muito próximo do seu pai. E o seu pai tinha o cuidado de estar junto com ele, guardando ele, né, preservando a vida dele, porque era o filho da sua velhice. Então, nos trabalhos que tinha de pastoreamento, normalmente ele não estava. Ele era mais ou menos como se fosse um ajudante, um auxiliar, para que o seu pai tivesse notícia dos seus irmãos. Né? Porque a região que eles moravam, né, tinha um pedaço desértico lá. E às vezes quando eles iam pastorear por esses locais, acabava que ficavam muitos dias sem notícia. E o seu pai normalmente mandava alguém para, né, saber notícia dos seus filhos. Então mandava José. E José, por ser muito próximo, né, e por ser mais amado, ele acabava criando nos seus irmãos inveja, às vezes, e até indiferença. E no meio desse tratar, no meio dessa situação de criação de desinteresse até dos irmãos pela sua proximidade, pela sua presença, ele tem um sonho. E ele tem um sonho onde molhos, né, se reúnem, 11 deles se levantam e se dobram diante do seu molho. E ele conta isso para os seus irmãos, para o seu pai, para a sua mãe. Né? E o pessoal, ao invés de tentar entender um discernimento, né, do que Deus poderia estar fazendo, eles entenderam para o lado pessoal. E eles entenderam assim: nossa, nós vamos nos humilhar a você, nós vamos nos sujeitar a você. E ninguém quis mais saber do seu sonho. Mas Deus, irmãos, quando ele tem um propósito, quando ele tem um projeto, ele insiste. Então ele dá outro sonho para José. E nesse sonho, 11 estrelas, o sol e a lua, se reclinam sobre ele. E quando ele vai contar isso, primeiro ele fala para o seu pai. E o seu pai fala assim: eu não quero saber mais dessa história. O seu pai
mesmo rejeitando isso, talvez porque os seus irmãos já estavam irados, e talvez que, né, mais um sonho onde ele seria exaltado e os demais seriam, vamos dizer assim, humilhados, estariam sujeitos à sua vontade, né, o pai dele corta o assunto. Mas a Bíblia diz que o pai guarda o sonho no coração. E os seus irmãos saem para pastorear, e aí ficam vários dias longe. E o seu pai quer saber notícia dos seus filhos, manda José. A Bíblia diz que quando José sai a caminho de onde seus irmãos estavam, ou deveriam estar, ele não os encontra. Os irmãos não estavam lá. Os irmãos não estavam fazendo aquilo que o pai havia determinado para fazer. Talvez seja esse o motivo da indiferença, né? Porque José, ele era bem certinho, ele era alinhado com os princípios, ele era alinhado com os preceitos. E quando você se depara com pessoas que não estão alinhadas com princípios ou com valores, a tendência que tem é que elas te rejeitam, porque pessoas que estão desalinhadas não gostam de confronto com a verdade. E os seus irmãos fugiram, né, com as ovelhas e com todo o gado e foram para uma cidade chamada Dotã. Quando José sai para procurar, não encontra. E ele se perde no caminho, mas ele encontra um homem. A Bíblia não classifica quem é, não classifica se era um anjo, não classifica nada. Só fala que era um varão que apresentou para José. Esse varão que se apresenta, chega para José e fala assim: o que está acontecendo? Você está desorientado? Ele fala: estou procurando os meus irmãos. Era para eles estarem aqui, mas eles não estão. Você sabe onde ele foi parar? E aquele homem dá uma direção para José. Fala: os seus irmãos estão na cidade de Dotã. E José faz o quê? Vai para lá. A responsabilidade que estava sobre a vida de José é que ele encontrasse os seus irmãos e trouxesse notícia ao seu pai. Esse era o projeto que o pai tinha determinado para ele. E ele vai, a Bíblia diz assim, que quando ele está chegando próximo da cidade, os seus irmãos o avistam. E surge no coração deles assim: olha, precisamos eliminá-lo. Sempre tem alguém ali que é o corajoso. E ele fala assim: é melhor a gente matar, a gente já resolve o problema, ninguém nem vai ficar sabendo. E eles planejam isso, né? Mas o irmão mais velho, que era o primogênito, né? Ele tinha uma responsabilidade maior sobre os irmãos. Ele fala assim: não, derramar sangue, não. Aí ele dá uma solução tão melhor quanto o derramar sangue. Vamos vender, ou vamos jogar ele na cova primeiro, né? E jogaram ele numa cisterna e ele ficou ali por um bom período. Até que surgem no caminho mercadores ismaelitas. Vou contar a história bem devagar para você entender como que Deus quer trabalhar comigo e com você hoje. Eu ouvi falar aqui que tem reforma, é exatamente isso. Deus vai reformar princípios, valores e conceitos na sua vida para que você seja diferente. E aí os seus irmãos vêm aqui lá e vem uma oportunidade. O primogênito tinha saído daquele momento de comunhão. Os outros 10 aproveitam a situação. Os outros 9, né, aliás. Eles aproveitam da situação e falam assim: vamos fazer o seguinte, vamos vender. A gente vende, a gente atende ao pedido do nosso irmão mais velho, não vamos desobedecê-lo. Aí a gente não desobedece à lei de Deus, porque a gente não derramou sangue inocente, né? E aí o que Deus tiver de plano para ele, acontecerá. Então mal sabiam eles que tudo aquilo que estava sendo colocado nos seus corações, né, mesmo que ainda era uma forma terrível, tinha um plano divino no caminho. Então Deus está falando para você hoje, nessa manhã, para você entender que situações que aparecem na sua vida ou se apresentam, ou ambientes onde você é colocado, não é para o seu destino final. Talvez aquilo ali seja um processo para que você tenha maturidade e visão daquilo que Deus pode realizar na sua vida. Se nós pararmos no meio do caminho, diante das situações, diante dos problemas, das dificuldades, irmãos, certamente nós falharemos, certamente não cumpriremos o destino de Deus. E o plano de Deus ele não é simplesmente deu o projeto para um, acabou aquele lá, vamos começar o projeto de novo. Não, Deus ele é um Deus de continuidade. Aquilo que ele havia prometido para Abraão lá atrás, precisava se cumprir. E todos os seus descendentes herdaram essa palavra. E todo aquele que herda uma palavra de Deus, a palavra de Deus, Isaías 55 diz claramente, ela não volta para Deus vazia. Ela cumprirá tudo aquilo que ela foi determinada.
Mas ninguém queria ser vendido pelos irmãos, ninguém queria estar na cisterna. E de repente, quando ele é vendido, ele é encaminhado para uma outra nação. Ele sai da terra de Canaã e ele vai parar na terra do Egito. Outro país, outra cultura, outro idioma, outra nação, outros princípios, outros valores, outras leis. A adaptação não é fácil. Se você viajasse espontaneamente para lá, diante dessas situações, certamente você teria certas dificuldades, sérias dificuldades. E no caso de José, tem um intensivo a mais, né? Quando ele é levado para casa, quando ele é vendido para os ismaelitas, quando ele chega no Egito, ele é vendido novamente e ele vai parar na casa de Potifar. Ele não chega lá como alguém imponente, alguém que tinha algum estudo, alguém que era qualificado para o trabalho. Não, ele chega lá como um escravo. Talvez se a gente planejasse essa viagem, né, entendendo todas as dificuldades que teríamos, né, talvez a gente ponderasse, talvez a gente se preparasse melhor para chegar lá, para que o impacto da nova nação não fosse tão grande. Mas ele não teve opção, ele não teve escolha, e ele foi como um escravo. E como um escravo, ele precisava se sujeitar. Tem situações, irmãos, que Deus tem colocado na minha vida e na sua, que você entenda o que é submissão. E submissão significa submeter-se à vontade de alguém. Para que eu me submeta à vontade de Deus, eu tenho que entender aonde eu estou, o que eu estou e quem é maior do que eu. Se Deus determinou um caminho que eu tenho que seguir, irmãos, Ele é a autoridade maior, Ele é soberano e a sua vontade vai se cumprir, eu querendo ou não. Nem que tenha necessidade de convencimento. Então, se Deus estipulou um destino para você, não é para que você murmure, não é para que você reclame, não é para que você não entenda, não é para que você questione a Deus, é para que você siga. Deus te colocou nessa terra, te escolheu, irmãos, e te nomeou para que vá e dê fruto, e o seu fruto permaneça, vá e dê fruto. Agora, como é que um escravo vai dar fruto? Sendo o melhor escravo que tem. Foi isso que ele entendeu. Eu estou nesse lugar aqui, eu preciso ser o melhor escravo nesse lugar. Porque acima de todas as coisas, não é a condição que eu estou que vai mudar os valores que eu tenho. Não é a condição em que eu estou passando que vai mudar os princípios e o relacionamento que eu tenho com Deus. Ele está acima de todas as coisas. Se acontece algo na minha vida, Ele permite que aconteça. E se Ele está permitindo que algo aconteça na sua vida, é para que você tenha entendimento e visão do que Ele quer para você. Não importa a situação, não importa a condição, importa que o princípio e o valor com Deus não pode ser quebrado. Se foi estabelecido na minha vida e na sua, irmãos, não pode ser quebrado. Ele entende, olha, se eu estou nessa condição de escravo, Deus tem um propósito, Deus tem um projeto comigo, e eu preciso ser o melhor onde eu estou, não pela condição, não pelo que me oferece, não pelo que eu tenho, mas por aquilo que eu sou. Quem é chamado por Deus tem uma identidade com Ele, irmãos, e não muda quem é pela situação. Ele mantém os princípios, Ele mantém os valores. E aí, com o passar dos dias, a Bíblia diz assim, que tudo aquilo que José colocava a sua mão, prosperava. E aí o que aconteceu? Aquele homem chamado Potifar, que era um egípcio de alta patente, ele era um eunuco do rei, do faraó, ele era o capitão da guarda, ele era uma pessoa de honra, de destaque, de autoridade, de poder. Prosperidade talvez já estivesse embutido na sua vida no que diz respeito à riqueza. Ele provavelmente era um homem bem rico, pelo grau de autoridade que ele tinha, ele devia ser uma pessoa com muitas posses, com muitos bens, mas quando ele olha para um escravo, ele vê que o que o escravo faz chama atenção. O que o escravo põe a mão, de repente, prospera. De repente ele tem um bom entendimento, A Bíblia não fala como que foi o desenvolvimento dele, mas fala que ele tinha bom entendimento de estratégia financeira. Ele sabia como conduzir os bens, ele sabia como multiplicar a riqueza.
E a Bíblia não diz aqui onde que ele foi ensinado, irmãos. A Bíblia diz que ele apenas era alguém que servia a Deus e que tinha propósitos e princípios com Deus. E isso é para mim e para você. Eu fui escolhido por Deus, você foi escolhido por Deus. E nós temos embutido na palavra de Deus o projeto para multiplicar riqueza. Como é que eu multiplico riqueza na escravidão? Sendo fiel a Deus. A gente não multiplica riqueza por valores monetários. A gente multiplica riqueza por valores de princípios. Porque valores de princípios, irmãos, são geracionais e são eternos. São herança que você passa e você recebe que você passa. O dinheiro, às vezes, você pode receber, você pode gastar tudo. Não passa, às vezes, para a próxima geração. E o Potifar olha então e fala assim, opa, eu tenho muita riqueza, mas eu tenho alguém que pode aumentar ainda mais a minha riqueza. Talvez o escravo pudesse falar assim, eu quero prosperar a mim. Eu quero adquirir riqueza para que eu possa comprar a minha saída. Não era esse o interesse de José. O interesse de José era viver o princípio de Deus. E quando eu escolho viver os princípios de Deus, irmãos, não importa a condição, não importa tempo, não importa status, não importa conta bancária, não importa nada. Não importa local, não importa ambiente, não importa parede, importa que a igreja que ele estabeleceu em mim, essa é digna de adoração. Potifar então falou que, olha, tudo aqui na minha casa que você tem visto, está nas suas mãos agora. Você só não pode mexer com a minha mulher. O restante, tudo que você falar, vão te obedecer. Parece pouco, mas era a primeira promoção de um escravo. E a Bíblia diz que à medida do tempo que ele vai cuidando da casa de Potifar, os seus bens vão se multiplicando, a sua riqueza vai aumentando, né, e ele acaba sendo alguém de destaque. E o diabo, toda vez que a gente se destaca, toda vez que a gente quer desenvolver algo para Deus, toda vez que Deus estipula um projeto para a minha vida, para que seja cumprido, o diabo ele tenta criar obstáculos. E o primeiro obstáculo que aparenta aqui é que tudo aquilo que ele era permitido, ele dominava. Mas aquilo que era proibido, ele não se atreveu a mexer. Mas o diabo quis usar aquilo como se fosse uma carniça para que ele carregasse pelo resto da sua vida. E a Bíblia diz que ele não tomou posse daquilo que não lhe pertencia. Tem coisas que eu e você, irmãos, não podemos tomar posse que não é nosso. Não nos pertence, não nos foi nos dado. É nos dado tantas coisas e às vezes a gente quer aquilo que não podemos. Foi o que aconteceu lá no Éden. Deus deu tudo aquilo para Adão e Eva, tinha tudo à sua disposição, mas eles quiseram exatamente aquilo que não podia. Deus está te dando um alerta hoje, aquilo que não é seu, não pegue, aquilo que não é seu, não participe, aquilo que você não foi chamado para estar, não sente nessa mesa. E sabe o que ele faz? A mulher se apresenta diante dele, a Bíblia diz que ele era bonito e formoso aos olhos, então despertou o interesse, e ela prepara um plano para pegá-lo. Ela bola uma estratégia, ela espera quando não tem ninguém. Ele chega na casa, não tem ninguém naquele ambiente. E aquela é a hora. Às vezes o diabo tem maquinado mal contra pessoas, irmãos, mas se você é uma pessoa de Deus que vive os princípios, você não cairá na cilada. Porque às vezes a gente quer dar desculpa, não, o diabo preparou, eu não tinha como evitar. Sempre tem como evitar o pecado. Basta querer. Porque a Bíblia diz que pecado é desejo. Desejo é vontade. Vontade pode ser evitada porque é comportamental. E sabe o que ele fala para ela? Ela fala, vem que eu quero me deitar com você. A proposta é bem direta. Não tem subterfúgios, não tem encenação, é bem direta. E ele fala para ela, eu não posso ferir os princípios do meu Senhor, muito menos pecar contra Deus. Quem tem princípios alicerçados em Deus, não sucumbem a prazeres da carne. Mas o diabo insiste no seu plano.
né? E aí cria-se uma história, porque quando ela se apresenta, ele corre, ele foge, mas ela rouba sua roupa para usar como uma prova, uma argumentação que o diabo queria para que ele fosse condenado. E ela consegue exercer isso. Quando o seu marido se apresenta, ela conta uma história triste. Olha, eu fui abusada, ele aprontou, ele tentou contra mim. E aí ela queria incitar a ira para que Potifar realmente não fosse convencido pelos princípios que ele via em José, mas por aquilo que o diabo queria implantar para que o destino de José não fosse chegado ao final. Mas Potifar acho que ficou com uma pulguinha atrás da orelha, né? Então ele não decide matar, ele fala, eu vou te lançar na prisão. E aonde parecia que ele tinha um nível de crescimento, de repente ele tem um nível novamente de queda. Afinal de contas ele estava na casa de alguém de autoridade, talvez ali ele tinha um nível de conforto, mas quando ele vai para a prisão, acaba-se o conforto, acaba-se os privilégios, acaba-se os valores, acaba-se toda aquela estima que tinha sido colocada sobre ele, tem que começar do zero. Isso era o que o homem esperava em relação aos princípios, mas diante dos princípios de Deus, ele continuava subindo. Às vezes a gente olha, irmãos, e vê que as nossas condições parecem nos levar para alguns degraus para baixo, mas se você continuar seguindo os princípios de Deus, parece que a riqueza da terra vai diminuindo, não importa, porque as riquezas que importam são aquelas que vêm de Deus, e se você começar a subir degraus onde Deus determina na sua vida, a riqueza, a prosperidade, elas baterão na sua porta. Você não precisará procurá-las, elas virão a ti. O que a gente vê nesses últimos dias, irmãos, é que o plano do diabo, né, é que as pessoas não têm percebido isso, mas o plano do diabo é exatamente quebrar princípios e valores de Deus. E o que ele tem mais atacado hoje é o maior princípio que Deus estabeleceu lá no Éden, que é a instituição da família. Se eu conseguir quebrar a família jamais poderá gerar cura na terra. Porque a família é a minha casa, que gera cura no meu lar, que vai gerar cura na minha igreja, que vai curar cura na minha sociedade. Então, se eu não tiver família, eu tenho quebras de princípios. E com certeza não vou chegar no meu destino final. E aí José ele chega naquela condição agora de detento, né? E o que ele pensa? Fui abandonado, esqueceram de mim. 3, né? Era o pai, o Potifar, agora a cadeia. Deus, por que eu estou passando por isso? Olha que situação. Eu não fiz nada, eu só tive 2 sonhos, estou passando por toda essa peregrinação, todo esse sofrimento, esse castigo, eu devo ter pecado. A gente não lê nenhuma vez isso na Bíblia. Pessoas que têm princípios e valores em Deus, continuam sujeitos à vontade de Deus. Não reclamam, não murmuram, porque eles sabem que a provisão sempre será divina. A Bíblia diz assim lá em 1 Pedro, já foi tema aqui, né? Ainda que alguns tenham a promessa por tardia, Deus ele nunca se atrasa, mas ele espera que todos se arrependam e estejam prontos e aptos para receber a promessa quando ela estiver pronta. Então quando ele chega na cadeia, a percepção humana levaria para esse caminho que eu te falei, mas a percepção divina não. Eu vou ser agora o quê? O melhor detento que eu puder ser aqui. E alguém que sabia prosperar na escravidão, com certeza sabia prosperar na prisão. E a Bíblia diz que ele se desenvolve na prisão. Ele tem um destaque. Talvez ele faria tudo certinho, talvez ele cumpria todos os horários estipulados, mas provavelmente ele não reclamava de nenhuma tarefa. Provavelmente ele deveria ter sido colocado na pior tarefa possível da prisão, justamente porque ele tinha ofendido uma autoridade egípcia, mas ele continuava na visão de Deus. Deus está te chamando hoje, nessa manhã, irmãos, para que você continue na visão dele. Você não precisa copiar modelos, você não precisa usar a armadura do próximo, você precisa seguir no modelo que Deus te deu. Não fuja, não mude de opinião, não mude de lado, não queira pegar aquilo que nem é seu, não use a armadura que não foi preparada para você. Deus estipulou armas para você, para que você use.
Talvez para os outros não seja a melhor, mas é a melhor que Deus te deu, então a use. Você não sabe a batalha que você vai enfrentar. Talvez alguns olhem e acham que para aquela batalha, né, eu preciso ter um tipo de armamento. Não, irmãos. As lutas espirituais, elas são combatidas com armas espirituais. E as armas espirituais têm poder de mudar o espiritual e o material. Só que se eu continuar tentando lutar com armas materiais para mudar o espiritual, eu não vou prosperar. Porque eu estou seguindo um caminho errado. E Paulo diz assim, que tudo que você for fazer, mesmo que seja para o homem, faça o melhor como se fosse para Deus. Os princípios de Deus precisam estar acima de todas as coisas. Não pode ser manipulado, não pode ser adaptado, não pode dar um jeitinho, não pode dar uma adaptadazinha aqui para cumprir. Não, irmão. Todos os princípios e valores de Deus são íntegros, retos e precisam ser seguidos do jeito que foram estabelecidos. Se você está no seu pensamento tentando adaptar algum processo de Deus, irmãos, significa que você tem ouvido mais a voz dos homens do que a voz de Deus. Porque lá em 1 Coríntios 15, versículo 33, diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Aquilo que você ouve que não vem de Deus, descarte. Porque certamente José, desde da casa do seu pai, ouvia exatamente isso. Ué, você não é o queridinho? Você não é o legalzinho que ganhou uma túnica coloridinha aí? Cadê você agora? Cadê Deus? Cadê as estrelas aí? Cadê o sol e a lua dobrando, hein? Tá vendo aí, ó? Foi pra cova. Então, quando ele chegou lá na casa do Potifar, o hebreuzinho chegou aí, ó. Vamos malhar o hebreu agora. Mas quando ele chegou na prisão, foi a mesma situação. Olha lá, ó. Tá vendo? Que se pegar a mulher do chefe aí, ó. O que aconteceu aí? A zombaria e a indiferença que o mundo te oferece, irmãos, não pode impactar o relacionamento que você tem com Deus. Não pode. E aí, de repente, no meio da prisão, 2 pessoas são presas. Um padeiro e um copeiro. E eles têm um sonho. Cada um tem um sonho na mesma noite. E eles acordam, talvez nem tenham dormido, né, impactado pelo sonho, né, depois que despertaram. E quando José se levanta de manhã, olha para eles e fala assim: o que acontece que os seus semblantes estão tristes? Não sei quanto tempo demorou, e a Bíblia diz que ele ficou ali preso muitos dias, né, mas não fala a quantidade. E aí eles começam a narrar: olha, eu tive um sonho. O copeiro começa a falar: eu tive um sonho. Eu vi um ramo de videira, e dentro do ramo de videira tinha 3 sarmentos, e eles começavam a parecer que eles estavam brotando. E ele começa a descrever o sonho, e quando ele termina, José fala para ele: olha, a interpretação do sonho, eu acho fantástico nesse ponto, irmão. Quem está alinhado com o projeto de Deus, com os princípios de Deus, ele não tem dificuldade com o espiritual. Não tem dificuldade. A Bíblia não diz que ele foi jejuar, que ele foi orar, que ele foi buscar a Deus para uma revelação. Não. A Bíblia fala assim: olha, ele terminou de contar e falou assim: a revelação do seu sonho é essa. 3 dias, os 3 sarmentos representam 3 dias. Daqui 3 dias, Faraó te chamará e você vai ser restabelecido, restituído no cargo que você tinha. O copeiro ficou meio em choque ali, e aí o que aconteceu? Despertou o interesse do padeiro. Falou: opa, se teve um discernimento bom para o sonho, eu vou contar o meu. E ele vai contar o dele. E ele fala: eu sonhei, e eu vi 3 cestos, e esses 3 cestos estavam cheios de pães. Eles estavam sobre a minha cabeça, e as aves dos céus vinham e comiam o pão que estava no cesto acima da minha cabeça. E ele mal termina de contar o sonho, José fala: eis a interpretação. 3 cestos são 3 dias.
Você será chamado na presença do faraó, mas você será condenado. Sua cabeça será colocada a prêmio e as aves do céu comerão da sua carne. E a Bíblia diz que ele interpreta os sonhos e ele fala para o copeiro, ele chama o copeiro e fala: copeiro, talvez tenha sido a única falha de José na história. Quando você estiver na presença do faraó, lembra de mim, lembra que eu interpretei o sonho, lembra, né? E aí, naquele momento eles estavam presos, né? Quando está preso e você não tem princípio, você aceita a proposta que o diabo te oferece. E aí, o que ele pensa? Fala: então eu aceito, não, pode deixar que eu vou falar de você, eu vou falar bem de você. Não, eu vou fazer uma boa propaganda. E a Bíblia diz, 3 dias depois, ele é restituído no cargo. Ele lembrou de José? Não. Mas e Deus? Se esqueceu de José? Não. Se José tivesse se firmado na propaganda que o copeiro ia fazer, estaria preso até hoje. A provisão do homem, irmãos, tem limite, mas a provisão de Deus, não. A provisão de Deus, irmãos, ela não tem limite. Haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Não. A Bíblia faz a pergunta e ela mesma te responde: não. Nossa, hoje parece que eu estou contador de história, né? É para que você entenda, irmãos. O destino que Deus estabelece para a minha vida e na sua é suportado por princípios. Quando o salmista lá no Salmo 119 fala assim que Deus tem na sua mão um livro da minha vida e nele estão escritos todos os dias da minha vida, ele já determinou tudo aquilo que vai acontecer na minha vida se eu estiver com o meu princípio alinhado ao princípio dele. Então Deus já determinou todos os dias da minha vida, ele já determinou qual é o destino final da minha vida. Eu preciso percorrer o caminho que ele estabeleceu. Mas se eu não for suportado por princípios e valores, eu não chegarei ao meu destino final. Então você que está aqui hoje, entenda isso. Deus já escolheu os seus dias, já determinou o que vai acontecer sobre você. Você precisa aceitar para que você chegue lá. Por isso tem um monte de gente que morre antes da hora por causa disso. Antecipa o destino, antecipa o final, antecipa o processo. Deus não quer que você antecipe, que você não tenha pressa. O que está acontecendo hoje, irmãos? Aqui a estratégia do diabo é dar pressa. Pressa. Não dá velocidade. Deus, quando ele trabalha, ele intensifica ou ele diminui a velocidade, mas ele não atua com pressa. Porque quem atua com pressa faz escolhas erradas. Quem está com pressa de que o resultado chegue, quer às vezes ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda. Paulo diz assim: quem conheceu a mente de Cristo que possa instruí-lo? Quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Mas Deus, irmãos, Ele honra aquele que permanece no princípio. 2 anos depois, quem que vai ter sonho? Faraó. Perceba que Deus começou a obra em Canaã, né? Vai terminar no Egito. E o texto fala, irmão, se você ler Gênesis, você vai ver que a obra foi terminar no Egito pela promessa, não que Deus tinha feito a José, não pela promessa que Deus tinha feito a Jacó, não a promessa que Deus tinha feito a Isaac, mas pela promessa que Deus tinha feito a Abraão. A promessa que ele deu lá, a Bíblia diz assim que quando Deus abençoa quando Deus desce com uma palavra de bênção sobre alguém, Ele abençoa até 1000 gerações. A gente nem vive para ver, mas a palavra de Deus, ela não volta para Ele sem cumprir o que foi determinado. Talvez você não vai ver a bênção de 1000 gerações suas acontecer, mas Deus, pela sua palavra, Ele garante. Princípio, irmão. Princípios. A palavra que foi dada lá vai se cumprir se você seguir no princípio. E o processo de José dura 13 anos.
13 anos. 13 anos depois da palavra, do seu primeiro sonho, o faraó tem um sonho. E ele sonha com vacas gordas que saíam do Nilo. E elas eram muito formosas, eram muito volumosas. Eu acho que quando saía ele pensava, nossa, vai dar um churrasco. Só alegria, vai dar para o povo inteiro. Mas de repente na sequência vem vacas muito magras. E as vacas que são magras estão com um apetite muito grande, porque elas comeram todas as vacas gordas. E ele despertou. O faraó despertou, assustou. Ficou um pouquinho ali com insônia. Deitou de novo, foi dormir. Quando ele dorme tem outro sonho. Agora ele vê espigas formosas, frondosas, grandes. Mas ele vê outras espigas que são estéreis, que são infrutíferas, que comem elas. E aquilo incomoda o coração. E o faraó perde o sono. E ele procura respostas. Sabe o que Deus está falando aqui para você hoje? No dia que Ele resolver te abençoar, no dia que você estiver alinhado com os princípios, Ele incomoda até o ímpio, Ele faz o ímpio perder o sono, Ele prepara a condição, Ele incomoda, Ele mexe no coração, porque se Ele tem para fazer, não importa quem Ele vai usar para abençoar. Ele usa. Que às vezes a gente está acostumado assim, Senhor, olha, manda alguém aqui para me abençoar, né? E vem aqui, traz e faz, e a gente idealiza o modelo, e Deus está falando assim, não, eu não estou preocupado com o modelo, eu estou preocupado com o princípio. Se você seguir o princípio, não importa a forma como a bênção chegará até você, mas ela chegará. José, alinhado no princípio, está esperando. Aí de repente um tal copeiro fala, sabe o que? Lembrei, quando ele estava preso, tinha lá um hebreuzinho, jovem, ficou novinho, 20 e poucos anos. Eu tive um sonho, e da mesma forma que eu tive o sonho, ele interpretou e foi realizado exatamente como ele falou. Quem está à espera de resposta, vai procurar a melhor saída. O que o faraó faz? Vai buscar esse rapaz. E vai buscar José. Qual era a condição de José? Estava pronto para receber o faraó? Não. Vão dar um banho, vão trocar suas vestes, né? Vamos colocar uma roupa decente, vamos fazer a sua barba, vamos pentear o seu cabelo. Né? Porque se apresentar diante do rei não pode ser de qualquer forma. Mal sabia o faraó que ele estava trabalhando para que José estivesse apto para estar na presença do rei. Mas da mesma forma Deus estava trabalhando na sua própria vida para que ele estivesse diante da presença de Deus. Porque o texto vai dizer que, lá em Gênesis 45 vai dizer que quando José foi levantado na terra do Egito, ele foi colocado como pai de Faraó. Embora Faraó tinha dado ordem que ele seria autoridade somente no trono, né? Por princípio, Deus estava no controle de todas as coisas. Nunca fugiu do controle de Deus, nunca fugiu das mãos de Deus. E aquele hebreu se apresenta diante do Faraó. E o Faraó conta novamente os sonhos e fala assim, tá vendo toda essa galera aqui, só gente inteligente, só tem sábio aqui, Tem magos aqui, tem vidente, tudo que você procurar tem aqui. Mas nenhum aqui tem competência. Eu fico imaginando ele falando isso para José, né? José, estou tranquilo aqui, agora é minha hora. 13 anos que eu me preparei para isso. Então não adianta eu querer colher o meu destino se eu não plantei o processo. Tem gente querendo colher o destino final, colher a bênção final, mas não quer plantar o processo. Porque o plantar o processo vai te levar para buracos. Plantar o processo pode te levar para a escravidão, onde você não tem opção de escolha. Plantar o processo pode te levar para a prisão, onde você não tem saída. Mas o princípio de Deus te leva aonde Deus
planeja. Talvez você andou por caminhos aí, e veio aqui hoje. Hoje é o dia para você começar a plantar o seu processo para colher o seu destino. Ô glória! Mal termina o faraó de contar e ele fala: faraó, primeiro engano seu. Não são 2 sonhos, são um só. 7 anos será estabelecido sobre a terra fartura e abundância. E aqui você vai entender um princípio espiritual de riqueza que você precisa adotar na sua vida hoje, se você quiser ter dinheiro. Olha como Deus é bom com você. Durante 7 anos, fartura. Durante 7 anos, abundância. Vai ter coisa na terra para sobejar. É para sobrar, para distribuir. Só que depois de 7 anos, serão 7 anos de terrível fome, nunca vista na terra. Ele conta o problema, ele entende o problema, e talvez choraria com o problema, mas quem tem princípio, tem voz de Deus acompanhando. Ele dá a solução para o problema. Olha, faraó, se eu fosse você, eu separaria um homem, alguém de autoridade, alguém inteligente, alguém sábio, alguém com conhecimento, alguém que sabe multiplicar riqueza. E eu colocaria ele para dominar, para orientar. E ele estabeleceria que 1/5 de tudo aquilo que for produzido, de tudo aquilo que tiver de fartura, tudo aquilo que tiver de abundância, guarde. E tudo aquilo que guardar, você levante governadores, você levante pessoas de autoridade que tenham poder para guardar todas essas coisas e armazenar para os dias de fome. E quando você fizer isso, no tempo da fartura você saberá guardar, para que no dia de dificuldade você tenha para seu sustento e para ajudar quem precisa. 1/5, 20%. Estratégia de Deus. Quer guardar dinheiro? Quer ter uma vida financeira? Guarda 20% do que você ganha e invista isso. E futuramente isso daí pode ser usado para que você tenha fartura ou tenha sustento suficiente para não passar dificuldade no dia que ficar difícil. Né? O ensino de sabedoria financeira para você, grátis. E aí entra o processo de Deus na terra. O processo de Deus até esse momento estava em José. O nome José significa aquele que acrescenta. Nesse momento, Deus tinha simplesmente acrescentado coisas na sua vida para que o processo fosse consolidado, para que o processo fosse alicerçado, para que quando ele chegasse no dia da fartura, no dia da exaltação, ele não modificasse ou não esquecesse dos seus princípios. Por isso que você precisa plantar o processo, porque quando eu planto o processo, eu crio o alicerce. Porque quando eu for exaltado, eu continuarei sabendo, eu estou exaltado entre os homens, mas diante de Deus eu continuo pequeno. Diante de Deus eu continuo do tamanho da cruz. Porque Deus já havia enviado os libertadores. Deus enviou Moisés, Deus enviou José, Deus enviou Elias, Deus enviou Jesus, mas ninguém foi maior do que Deus. Ninguém foi maior do que a vontade de Deus. Ninguém foi maior do que a soberania de Deus. Sempre o processo de Deus venceu. Então não vai ser diferente em mim, nem vai ser diferente em você. Porque a Bíblia já garante que esse processo está sujeito a Ele. Se está sujeito em Deus, irmãos, não tem para onde correr. Para de fugir. Não adianta, se você fugir por um lado, você pode fugir por outro. Lá na frente o princípio de Deus vai te encontrar. E sabe o que Ele vai te falar? Volte para plantar o processo. Oh, aleluia! Volte para plantar o processo.
o processo que estava agora em José vai ser compartilhado com o mundo em que ele estava. Deus precisa construir um processo dentro de você de adoração, de santificação, de consagração, de oração, de resiliência, para que você esteja apto a compartilhar o processo dele com os outros. Quando você está firmado nos princípios de Deus, está trabalhando e edificando em você, não há tempo de você olhar para os lados, você só precisa olhar para Ele. Por isso que o salmista te aconselha: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não dorme, ele não cochila, ele não muda de ideia, não muda de opinião, ele não muda de lado, ele não reverte o projeto, ele não reverte o processo, ele não muda a promessa. E eu acredito que Deus tenha falado para José: José, tudo que você guardou, toda a bagagem que você trouxe, não é sua. Porque aqui, terra estranha, povo estranho, língua estranha, cultura estranha, deuses estranhos, agora está na hora deles me conhecerem. Agora está na hora deles me conhecerem. Talvez tem pessoas que já plantou o processo aqui e está na hora de você compartilhar aquilo que Deus desenhou dentro de você, edificou dentro de você com os demais. E o faraó parece a boca de Deus falando, né? Era a boca de Deus sendo usada ali, com certeza. José, onde eu encontrarei alguém tão sábio, tão inteligente? Você ouviu, entendeu, amou e gerou uma solução. Não existe ninguém. Por isso, José, o varão é você. Os dias de cativeiro acabaram. Os dias da vergonha acabaram. O dia da língua levantada contra você acabou. Os dias da acusação acabaram. Os dias da indiferença acabaram. Os dias das prisões acabaram. O dia da venda acabou. O dia da prisão acabou. O dia da escravidão acabou. Porque hoje eu escolho para você para ser a maior autoridade que tem na terra. Não é no Egito, é na terra. Tudo começou com um sonho. Por isso que Deus está falando para você hoje. Eu comecei com o mínimo com José para colocar ele no nível de exaltação que ninguém teve antes. Ele foi o modelo de exaltação. Quando aconteceu com Daniel, foi espelhado no modelo construído em José. Quando aconteceu com Moisés, foi no modelo instituído por José. E aí, o faraó fala: olha, seu nome é bonito, José. Não sei se ele sabia hebraico, né? Mas Deus sabia hebraico e sabia egípcio. E ele falou: não mais se chamará José. Chamarás Zafenate Paneia. E aí aqui vai uma solução para você entender o processo de Deus. Porque você não vê José rejeitando o nome que lhe foi dado. Porque o nome, quando era dado lá no passado, ele era constituído pelo destino que haveria de acontecer. Então o nome José não foi dado à toa, Deus acrescenta. Não foi dado à toa. Mas quando vem o faraó, ele vem e muda para Zafenate Pané. José não muda de opinião. José não rejeita. Não fala para o faraó: deixa eu com o meu nome. Não. Ele recebe as vestes. Ele se prepara. Ele recebe um anel de autoridade na sua mão.
ele recebe uma ordem, ele recebe um título, e ele separa o segundo carro. O primeiro carro era do faraó, o segundo carro era de José. Fala, José, eu imagino Deus falando isso, né? José, sabe a cova? Sabe a escravidão? Sabe a prisão? Está na hora da exaltação, está na hora do povo começar a me conhecer. Vamos passear pelo Egito, porque agora todo mundo que te vê vai ter que se dobrar para saber quem é que está no controle. E a Bíblia diz que eles saem passeando por toda a terra do Egito, e todo mundo que avistava Zafenate-Paneia tinha que ficar de joelhos. E aí vai para você, Zafenate-Paneia significa Salvador do mundo, significa o homem que sabe das coisas, significa o homem que conhece os mistérios, significa o revelador de segredos, significa Deus fala e vive através dele, significa aquele que sustenta sobre si toda a terra. O José tornou-se aquele que conhece os mistérios de Deus, aquele que propagou os sinais de Deus, aquele que multiplicou o nome de Deus, aquele que sabe das coisas, aquele que quando ele se apresenta, Deus fala e vive naquele lugar. É aquele que revela todas as coisas, é aquele que produz conhecimento, é aquele que gera saída, aquele que rompe impossibilidades, aquele que vence gigantes, aquele que derruba muralhas, aquele que reconstrói muros, aquele que foi chamado para fazer a diferença, não para ser mais um. E a Bíblia diz que ele foi exaltado soberanamente, né? Ele foi um Jesus da época. Era um nome que estava sobre todo nome, porque ele representava o nome de Deus. O seu nome, eu não sei qual é o significado, né? Não sei nem porque você recebeu, mas a Bíblia diz que Deus te escolheu e sobre você Ele alinhou um plano, um projeto para que você chegue ao destino final. E o destino final pode passar por cadeias, pode passar por prisões, pode passar por vergonhas, pode passar por difamações, pode passar por calúnias, pode ser vendido, pode ser esculachado, pode ser rejeitado, você pode até ser indiferente pelas pessoas, mas para Deus haverá um dia de exaltação. Sempre haverá em Deus um dia de exaltação, para que o seu nome seja conhecido e para que o nome dele seja glorificado através do seu. Porque o interessante do José não é a fama que ele adquiriu, mas é que ele surfou na onda da glorificação do nome de Deus. Quando o faraó chamou ele para interpretar, ele falou assim: eu não sei, mas o Deus que revela todas as coisas, Ele tem uma resposta para você. Eu não sei o ambiente que Deus vai te levar, aonde Ele vai te colocar. Eu não sei se no seu processo de consolidação para chegar no destino final, eu não sei como é que está. Mas Deus sabe, e Ele diz para você: se você permanecer até o fim e cumprir todos os meus princípios, o dia de exaltação chegará. Chegará. E todo mundo, nesse tempo aqui, dependeu de José. A Bíblia diz que todas as terras passaram fome, todas as terras. E a Bíblia diz assim que o mundo inteiro ia até o Egito para buscar uma solução. E todo mundo que chegava no Egito chegava e falava assim: eu preciso falar com Faraó. O Faraó falava o quê? Não tenho solução para o seu problema. Vai falar com José, porque aquele ali, ele tem solução para tudo. Ele tem a solução para tudo. Sabe para que Deus te escolheu? Para que você tenha a solução para tudo aquilo que o mundo precisa. Tudo aquilo que o mundo tem de necessidade, quando ele vier buscar na igreja, ele precisa encontrar você.
E você tem que ter para ele todas as soluções da vida dele. Talvez você não tenha, mas se você está consolidando o processo que Deus estabeleceu dentro de você, com certeza você terá solução para aquele que precisa. É você, irmão. Deus quer usar você. Você é o José hoje aqui. Você é o José que Deus escolheu. Você é o José que precisa ser exaltado. Você é o José que precisa consolidar o processo. É você o José que um dia terá exaltação. É você o José que precisa entender que o princípio de Deus é mais importante do que qualquer valor que o mundo dá. Mesmo que o mundo ofereça circunstâncias benéficas para você, continue firmado no princípio de Deus. Porque no final dos tempos, irmão, no final dos tempos, a única coisa que permanecerá sobre a terra são os princípios de Deus. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra, essa não passará. Porque tudo aquilo que eu falei há de se cumprir na terra. Tudo se cumprirá. Tudo se cumprirá. E só para encerrar. Nenhum destino é consolidado se todo o processo não for vivido. Deus fez todas essas coisas com José. Mas como é que será que José guardou o que seus irmãos fizeram lá no começo com ele? Falou, agora eu tenho poder, agora eles vão ver. Olha como Deus é bom, né? Deus colocou fome lá na terra de Canaã, só para eles virem aqui para se sujeitar para mim, que agora eles vão ver. Não, irmão, quem tem princípio tem amor e não tem ódio. Quem tem princípio restaura e não destrói. Quem tem princípio, né, serve, não dispensa. Quem tem princípio, perdoa. Quem tem princípio, não olha para trás. Quem tem princípio, prossegue para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem tem princípio, não olha para trás. Quem tem princípio, não quer o mal do próximo. Quem tem princípio, não paga o mal com o mal, mas paga o mal com o bem. Quem tem princípio, aprende com a palavra, não aprende com a conversa do mundo. Quem tem princípio, ouve a voz de Deus e não ouve a voz do diabo. Quem tem princípio, não para pelo caminho. Quem tem princípio, não larga a mão do arado. Quem tem princípio, cumpre as ordens de Deus. Ô glória! Quem tem princípio, permanece até o fim. Foi isso que Jesus ensinou. Pai, passa de mim esse cálice, mas se o Senhor não quiser passar, eu permanecerei no propósito que foi estabelecido sobre mim. E quando ele se apresenta para os seus irmãos, não vou contar o detalhe da história, mas quando os seus irmãos se apresentam diante dele, ele prepara o quê? Uma mesa. A melhor forma de você resolver os problemas que o diabo cria é buscando as soluções que Deus propõe. Poderia ali pagar com o mal, mas ele falou assim, não, a mesa que eu tenho para os meus irmãos é uma mesa para curar eles, porque quando eles me lançaram na cisterna, eu não fiquei doente por isso. Quando eles me lançaram na prisão, não fiquei doente por isso. Quando eu me tornei escravo, não fiquei doente por isso. Eu não preciso de cura. Quem ama a Deus, irmãos, anda curado. Sabe por quê? Se você estiver curado, você está apto para curar alguém. Os seus irmãos estavam doentes. Porque passados 13 anos, nesses 13 anos a Bíblia não fala dos irmãos. Não tem destaque. O opressor não tem destaque na terra da glória do justo. Não tem. É o justo que tem poder de exaltar quem está caído. É o justo que tem poder de levantar aquele que está caído. É o justo que tem autoridade sobre ele de transformar aquele que está perdido. E aí José prepara uma mesa para os seus irmãos. Coloque eles em ordem de nascimento.
Ele vai dando sinais, né? Antes da revelação, vai dando sinais. Antes de você entender os projetos de Deus, Deus vai dando sinais. Você precisa ter a percepção, você precisa ter o entendimento, você precisa ter o alicerce desenvolvido. E os seus irmãos estranham, falam, opa, fomos preparados na ordem que nascemos. Ninguém falou com o faraó, ninguém falou com o Zafenate-Paneá. Como que acontece uma coisa dessa? E de repente o Zafenate-Paneá começa a tirar as suas vestes, começa a tirar a sua maquiagem, começa a tirar o seu colar, começa a tirar o anel da sua mão. E fala, vocês me conhecem? Vocês me conhecem? Vocês lembram de mim? Talvez ele podia falar assim, eu sou aqui o Zafenate-Paneá, hein? Cuidado agora, segura, hein? Mas não, eu sou o José. Eu sou aquele que teve sonhos. Eu sou aquele que viveu projetos que ninguém gostaria de viver. Eu sou aquele que passou para a construção de alicerces que ninguém quer construir. Hoje só queremos alicerces superficiais, rasos. Mas não, eu construí a minha casa na rocha. Eu fui estruturando na palavra. Eu fui consolidando a minha vida em princípios, em valores que não foram homens que estabeleceu, mas são valores e princípios que o Pai, Deus, o nosso Senhor, estabeleceu. E sabe o que produziu neles? Arrependimento. Produziu neles culpa. Produziu neles remorso. E eles quiseram se ajoelhar diante dele para que entendessem, olha, nós nos arrependemos. Nos perdoe e não nos castigue. E José não dá uma resposta para os seus irmãos relacionado a isso. Ele fala assim, meus irmãos, eu perdoei quando vocês me lançaram na cova. Eu não carrego o peso. Eu não carrego o jugo. O que eu carrego é princípio, o que eu carrego é valor. E quando eu entendi que eu tinha princípios e valores, eu entendi que Deus me colocou em todo esse processo para que eu viesse à frente de vocês. Sabe para quê? Para preparar para você e para todo aquele que precisa, provisão no dia da dificuldade. Provisão no dia da terra seca. Eu fui enviado na frente de vocês, não questionando o meu passado, mas sempre olhando para o futuro, porque no futuro é que está o destino que Deus estabeleceu para mim. Deus está falando para a crente hoje aqui, pare de olhar para trás. Mas é melhor a gente dar 2 passos para trás para pegar impulso para ir lá na frente. Esse não é princípio que Deus estabeleceu, esse é princípio de homem. Porque sabe o que acontece? Se você der 2 passos para trás para pular lá para frente, você vai cair no meio do caminho. Deus trabalha com princípios. Princípios está relacionado a caminho. Nunca está relacionado com atalho. Deus diz para você hoje, não busque atalhos. O caminho da honra, o caminho da glória, o caminho da exaltação, passa por caminhos de prisões. Passa por caminhos de acusações. Passa por caminhos de difamações. Passa por caminhos de buracos, de covas, onde a única saída é você olhar para o alto, mas é a melhor saída que lhe pode ser proposta, porque do alto sempre virá socorro. Sempre virá socorro. Deus diz para você, não escute as mentiras que o diabo pode falar. Se apegue nas verdades que Deus estabeleceu sobre você. Várias acusações José teve. Várias. Mas ele permaneceu firmado no princípio. Pastor, o que é princípio que você falou um monte de vezes? Princípio. Princípio.
Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele. Tudo foi feito por Ele. E Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que se dobre diante desse nome todo joelho na terra, no céu e debaixo da terra, para que o nome de Jesus seja glorificado. E essa é a promessa que Ele nos fez, que um dia Ele virá para me buscar. E Ele precisa que você não ande nos atalhos, mas que você permaneça no caminho. Escondi, Senhor, a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti. Porque nada que o mundo pode me oferecer pode ser maior do que as palavras de vida eterna que o Senhor tem. Permaneça hoje no princípio de Deus, e o dia da exaltação chegará. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.